Vocês agora ouvirem o Ricardo Costa, portanto com uma experiência diferente, visto que tem o canal Notícias, embora ele também se refira à SIC, generalista. Vamos ouvir para depois debatermos o que ele diz. Primeiro, eu acho que temos que separar os canais generalistas dos canais de informação. Nos canais generalistas, eu acho que a repetição já foi muito maior do que é hoje. Tenho a certeza do que estou a dizer por uma razão muito simples. Quando, por exemplo, a SIC começou em 93 ou 94 a ter o seu jornal da hora do almoço, era muito natural que a mesmíssima reportagem passasse também à noite. E o mesmo nos jornais de fim de semana, da hora do almoço para a noite. Ao longo destes últimos anos, sobretudo nos anos mais recentes, em que a concorrência no bom sentido, ou seja, em que se percebeu que os espectadores passam com mais facilidade de um canal para o outro, todas as televisões, portanto neste caso quer a RTP1, quer a SIC, quer a TVI, nota-se cada vez mais um cuidado em não colocar à noite as mesmas peças que se colocaram à hora do almoço e vice-versa, e depois também da noite para a hora do almoço seguinte. Portanto, eu acho que esse nível de repetição dos canais generalistas hoje existe menos, o da mesma peça, o que não quer dizer que não seja o mesmo tema. Há, obviamente, exceções, que é quando estamos a falar de uma grande notícia, ou de uma reportagem de um enviado especial, ou de alguém que foi fazer uma reportagem especial a um sítio X ou Y, que é um bocado absurdo estar a refazer aquilo, que é uma peça que, no fundo, não deve ser refeita. Estamos a falar de notícias normais do dia a dia. Portanto, eu acho que aquilo que existe nos canais generalistas não é uma repetição das mesmas reportagens, é, sobretudo, uma repetição dos temas. E isso aí poderá, uma ou outra vez, levar a uma ideia de que é a mesma peça ou a mesma reportagem que se está a ver, quando não é. Hoje existe um cuidado nos três operadores de televisão, SIC, TV e RTP, em não repetir nos telejornais, nos noticiários da hora de jantar, as mesmas reportagens da hora do almoço, e isso hoje faz com muito mais cuidado do que se fazia antigamente, até porque a partilha de audiências hoje é muito mais real e é uma preocupação diária, e os espectadores naturalmente passam pelos três canais, se vê uma reportagem que já viram exatamente, é absolutamente natural que procurem outra coisa noutro canal. Nos canais de notícias, no caso da SIC Notícias, a questão é completamente diferente. Faz parte dos canais de notícias, como faz parte de uma rádio de notícias, é o caso da TSF, é óbvio, que haja alguma repetição, e tem que haver muita repetição, no sentido em que são canais que não nasceram para que as pessoas os vejam durante horas e horas a fio. E, portanto, quem está a ver durante horas e horas a fio acaba por ter uma noção de que vai haver a mesma coisa várias vezes. E isso acontece um pouco em todo o mundo. É óbvio que a pequenez do nosso mercado, e que se reflete na pequenez das nossas redações, faz com que, se calhar num ou noutro horário, nós repetimos mais do que aquilo que devíamos repetir, no sentido em que, às vezes, uma capacidade de atualizar a mesma notícia, nem que seja com qualquer coisa pequena, já altera a reportagem. Muitas vezes há aqui um fenómeno de repetição, mas é uma repetição também para servir de gancho a uma nova análise do tema. Dinis, os depoimentos, quer do António Prata, quer do Ricardo, confirmam um pouco a ideia que tu estavas há pouco a expor, que é, os jornalistas de facto estão conscientes dos problemas que têm e têm argumentos para justificar as suas próprias opções. No caso do Ricardo, ele é diretor, e é interessante porque há uma diferença entre o discurso de um diretor e de um editor, ou neste caso de dois editores. No caso do diretor, talvez a olhar mais para as questões da concorrência, para a questão da compatibilização entre os dois canais, mas ele coloca um problema que é um problema que antes se punha apenas para a rádio, que é a questão da instantaneidade, isto é, a notícia morre no momento em que é emitida. Nós, que eu também sou da rádio, temos essa noção, não é? Quando se trabalha na rádio, e hoje as televisões também, como ele dizia, vivem um pouco disso, é preciso repetir, porque quem vê às 9 não vê às 10, não vê às 11. Em relação aos canais de informação, não é? O caso concreto da SIC Notícias. Mas como hoje de manhã os canais jornalistas têm programas de manhã cheios de notícias, põe-se um pouco o caso. Qual é a tua opinião? Eu comecei na TSF e das primeiras coisas que me lembro de ter ouvido do Emílio Rangel foi essa justificação. Sim. A de quem ouve às 7 não ouve às 8 da manhã, às 9 ou às 10. Mas há ciclos, a partir das 10, e quem ouve a TSF, por exemplo, quem ouvir a Antena 1, a Rádio Renascença, nasce outro ciclo, à tarde outro também, e o que me custa assistir, não noto tanto isso, por exemplo, no caso concreto da SIC Notícias, que eu vejo regularmente, mas, por exemplo, custa-me ir para a cama às 11 da noite ou à meia-noite, e às 9 ou às 10 da manhã, por exemplo, ainda estar a ver o mesmo alinhamento, não é? Portanto, aí já são horas a mais... O mesmo alinhamento, eu acho que a questão também é essa, não é só o tratamento noticioso, é o alinhamento. E, por vezes, por exemplo, outra das coisas que eu elenco na tese tem a ver com os enfatizadores. Por exemplo, à televisão custa muito dizer
nós falhamos ou nós não temos capacidade para, não é? Porque se espaventa, portanto, o mundo oferece-nos no mundo a todas as horas, a todo o instante e todo o mundo. Quem está dentro de uma redação sabe, e o Fernando se calhar saberá melhor do que eu, as limitações com que se luta, não é? Eu via, por exemplo, nos espaços noturnos, que entretanto depois acabaram, no caso, por exemplo, da SIC com o último jornal, no caso também da TVI, que chegou a haver, às vezes a redação ter apenas um único jornalista. Muito bem. Eu, antes de vos dar a palavra, pedia-vos para olharmos agora para outra componente desta nossa discussão, que são alguns dados baseados no inquérito que tu fizeste aos jornalistas e que têm alguns resultados interessantes que nós podemos discutir, e eu pedia-vos agora alguma atenção para os gráficos. Eu vou tentar, com a ajuda do Dinis, recuperar os dados mais importantes para depois nós debatermos. Eu pedi ao nosso realizador que mostrasse os gráficos e os quadros que tiveram a colaboração do Diogo Justino, da Escola Superior de Comunicação Social. O primeiro tem a ver com os fatores na origem das notícias. Reparem como é interessante. Aparece a ordem das chefias, isto é, a maior parte das notícias, segundo o estudo do Dinis, 46% vêm de ordens das chefias. A iniciativa para trabalhos do próprio jornalista vem também, em grande percentagem, 75,3%, da chefia, a seguir do jornalista, depois da direção, entendida como o diretor, a chefia é mais o editor, e as fontes com uma pequena percentagem, ao contrário do que às vezes se pensa. Maiores reações ao trabalho do jornalista vêm dos colegas, isto é muito interessante, a seguir dos amigos e da família, depois da chefia, a seguir as fontes, os telespectadores em quinto lugar e os críticos em último. Aqui, a receptividade. Como é que o jornalista reage? Primeiro, reage aos colegas da redação. É importante o que diz o colega. A seguir à chefia, a seguir os amigos e, novamente, aquela ordem de há pouco. Quem determina a ordem dos... Aqui está o resultado do estudo do Dinis. A imprensa é a grande determinante da informação. A seguir a própria televisão, a seguir a rádio e por aí adiante. Que meio veicula a maioria das caixas? É a imprensa. A seguir a televisão, a rádio, a internet, e há alguns que não sabem e não respondem. Que meio transmite os acontecimentos com maior fidelidade? Segundo os próprios jornalistas da televisão, são eles próprios, 30,2%. Os jornalistas acham que a televisão é o meio mais credível. Em que meio se verificaram as maiores derrapagens? Os jornalistas da televisão, que são os respondentes, dizem que é na própria televisão. Portanto, estão conscientes de que é a própria televisão o meio onde as derrapagens se verificam com maior frequência. A seguir a imprensa e, finalmente, a rádio. Ora, este é um conjunto de dados muito interessantes e eu pedia, agora, talvez aqui ao Fernando começasse. Fernando, segundo este questionário, o Dinis depois dirá, abrangeu um universo só de jornalistas da televisão, dos 3 canais, não é? Portanto, não é apenas dos 4, não é apenas a RTP, portanto, não abrange jornalistas da imprensa escrita, mas eu depois pedi ao Paulo que ver se há alguma semelhança. E segundo estes dados, que nós vimos aqui um pouco a correr, mas então o nosso tempo não dá para tudo, a maior parte vem da chefia. A chefia manda fazer ou pede para fazer, e só depois é que vêm os jornalistas. Portanto, a capacidade de autonomia e de iniciativa do jornalista é pequena. É? É pequena. Desde logo eu penso que há uma questão de hábitos criados, em primeiro lugar, não é? Quer dizer, por exemplo, eu ao longo da minha experiência, no caso do telejornal, de 10 anos, digamos que tomo aquilo como a minha função e, portanto, quer dizer, estou sempre à procura de arranjar temas, à procura da notícia para dar, para que seja de facto elaborada. É quase tentacular, digamos assim, em relação à redação, isto, portanto, e é natural que isso depois exponencialmente se traduza... portanto, são eles próprios que dizem, não certo. É? Depois, tem muito a ver também com aquilo que falávamos há pouco, que é a tal máquina trituradora que lhes deixa pouco espaço. Por um lado, talvez as chefias lhes deixem pouco espaço, não é? Um bocado aqui como a chefia funciona aqui um bocado como o pai protetor que manda fazer. Pronto, o chefe é que manda, é o resultado que nós... O chefe é que manda. E depois, de facto, eles estão de tal modo assoberbados e pressionados pelo tempo e pelo trabalho que têm pouco espaço para irem à procura. Voltamos sempre à mesma coisa. Paulo,